você ao nosso programa Dentro e Fora da Caixa. No último programa nós trouxemos aqui qual é o sentido simbólico da expressão com o punho direito cerrado encontrando com a mão esquerda, como se fosse de fato um encontro. Nós vimos que essas representações simbólicas podem ser identificadas com a fala, o falo, o poder, e a mão esquerda representaria então a escuta, o cuidado, a dimensão mais feminina. Desse modo nós temos o feminino de um lado e o masculino de outro. Mas o que seria, um pouquinho mais aprofundando, o que é o poder? O poder é essa força propulsora que nos move, que nos impulsiona a realizar os nossos objetivos, a realizar as nossas metas e expandir as nossas fronteiras. Eu e você, se queremos ter uma vida inteira, nós precisamos harmonizar o poder com o amor. Se nós queremos ter uma vida mais feliz, mais produtiva, eu preciso sim desenvolver o poder. É o poder que valida e que sustenta o amor. O poder faz com que o amor se concretize. Se não você veja, você pode amar os seus filhos, mas se você não tiver poder, no sentido de dinheiro, potência, para realizar os seus sonhos na vida dos seus filhos, para ajudá-lo a realizar os seus sonhos, o amor que você tem pode ser ineficaz. Mas por outro lado, poder sem amor é no mínimo egoísmo, quando não narcisismo. Portanto, se você deseja ter uma vida mais feliz e mais realizada, você precisa sim do poder de um lado, mas você precisa também do amor. O amor é aquilo que une o que está separado. O amor se traduz no cuidado, na ternura, no afeto, na acolhida. Não é sem razão que a palavra ternura, que tem o sentido também de cuidar, como diz Erich Fromm, o cuidado é a dimensão própria do amor feminino. E quando nós falamos então de amor e de poder, nós estamos falando de duas maneiras de estar no mundo que devem ser simultâneas. Quando nós falamos de amor, eu estou falando de uma orientação mais ecológica, que se preocupa com o outro, que olha para o mundo, para a vida, a partir de uma perspectiva mais empática. Quando eu estou falando então de poder, eu estou falando de uma perspectiva egológica. Não precisa ser um estudioso do comportamento para percebermos que os homens são mais egoístas do que as mulheres. Os homens, de modo geral, têm uma orientação mais egológica. As mulheres são mais empáticas. No cotidiano da nossa vida a gente percebe isso. Se não, veja comigo. Eu tenho absoluta certeza que é comum muitas mulheres que estão me ouvindo hoje já deixaram de comer, já deixaram de tomar um suco, um refrigerante, para permitir que o seu marido possa ter esse benefício. O homem, ele senta na mesa praticamente, ele nem quer saber quem vem depois dele. O homem tem uma orientação mais egóica e às vezes beirando ao narcisismo. As mulheres são mais empáticas e mais solidárias. Os homens exploram, as mulheres cuidam. No entanto, temos que fazer as pazes entre amor e poder. Entre essas duas dimensões que tem que estar presente na nossa vida familiar. Por exemplo, a função do pai é decisiva na constituição de uma criança. No entanto, é também a função da mãe. A mãe, ela exerce essa função simbiótica com o bebê necessária e fundamental, o amor. Por outro lado, o pai, que representa o poder, representa também a lei que vai fazer esse corte. Uma criança, para que tenha o seu desenvolvimento sadio, ela precisa tanto das interdições da mãe, da mama, do mamar até os 2 anos, quanto da interdição do pai, que é a lei, que corta esse cordão umbilical para que o bebê e que a criança seja um sujeito autônomo e livre. Para que nós tenhamos famílias mais sadias, nós precisamos do poder do pai e precisamos do poder da mãe. No entanto,
não devemos esquecer que o poder não é um atributo só do papai. E a lei não é um atributo só do papai. Nas representações históricas, é claro que vemos isso mais na figura masculina, assim como o amor, vemos mais na figura feminina. E é importante que se diga, tanto o poder demasiado de um lado, quanto o amor demasiado de outro, nós não teremos famílias sadias. O que nós precisamos? Nós precisamos da simultaneidade. Quando o poder é demasiado, quando a lei é demasiada, quando a ordem é demasiada, quando os limites são demasiados, nós esmagamos os nossos filhos. Nós não permitimos que eles sejam sujeitos livres e autônomos. Por outro lado, quando o amor também é demasiado, quando a figura materna é a única interdição na vida de um menino, por exemplo, esse menino pode crescer com uma demasiada influência das dimensões femininas em detrimento dos masculinos. E o amor demasiado de uma mãe pode levar a criança a ser o centro da sua vida, o que impede dela se autorrealizar, o que impede dela entrar no mundo público, o que impede dela expandir as suas possibilidades, os seus dons, os seus talentos. Por isso é importante que ela também tenha poder. De outro lado, o papai. O papai precisa também da dimensão do amor, do afeto, do cuidado, do amor incondicional, do carinho, do troque, dos segredos compartilhados. Amor e poder. Amor demais é como água. Água demais mata a raiz, apodrece as raízes. Vamos amar, mas vamos dar limites. Vamos exercer o poder, mas vamos exercê-lo também de uma maneira incondicional. A lei é condicional, o amor é incondicional. Novamente, estamos diante de um paradoxo que não precisa ser resolvido, mas tem que ser vivido na simultaneidade das suas oposições. Amor de um lado, poder de outro. Um forte e carinhoso abraço e que você aprenda a internalizar na sua própria vida. Eu preciso olhar para mim mesmo e eu preciso olhar para o outro. Caso contrário, se eu olho só para o outro, eu sou bonzinho demais. E o grande desafio não é ser bonzinho, é ser bom. Eu quero deixar para você uma frase que eu tenho falado muito por onde eu vou e nos cursos que eu tenho dado. O grande desafio é conciliar essas duas linguagens, a linguagem do amor e a linguagem do poder. E quando conciliamos essas duas linguagens, esses dois idiomas, e vencemos essa babelização da linguagem que não se comunica, nós somos fortes sem ser rudes, sensíveis sem ser fracos, flexíveis sem ser moles, firmes sem ser rígidos, bons sem ser bonzinhos, interessados sem ser interesseiros, oportunos sem ser oportunistas, autoridade sem ser autoritário. Sabemos nos pôr sem se impor. Portanto, é preciso conciliar amor e poder. Vamos viver durante esse dia, essa semana, essas duas expressões e dimensões que vão fazer uma diferença enorme. Seja bom, mas não apenas bonzinho. Aprenda a dizer não da lei. Muitas mulheres precisam aprender a dizer não. Muitos homens também precisam aprender a dizer não. E muitas mulheres precisam aprender a viver o amor não demasiado, para que você crie, eduque um cidadão, uma cidadã inteira. Você precisa do amor e do poder. Assim é o líder, assim são os educadores, assim são os políticos. Nós precisamos dessas duas dimensões. Um forte e carinhoso abraço e nos vemos. Exale amor, mas jamais esqueça do poder, porque é o poder que nos viabiliza a realizar o amor. Um forte e carinhoso abraço. Fique com Deus. Até o próximo programa.